Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é sábado, dia 17 de dezembro. O nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. A genealogia de Jesus começa com Abraão. E de Abraão até Davi são 14 gerações. Do rei Davi até o exílio da Babilônia também são 14 gerações. E do exílio da Babilônia até o nascimento de Jacó, que foi esposo de Maria, também são 14 gerações. 42 gerações. Assim foi a encarnação de Jesus Cristo, o Filho de Deus, filho de Abraão e filho de Davi. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós temos um gênero literário chamado genealogia. É a história dos antepassados de Jesus. Aqui nós vamos vendo a humanidade de Jesus, a história humana dele. E aqui nós vamos encontrando também a entrada do Senhor nosso Deus na história humana, onde ele vai fazendo acontecer o seu plano de salvação. De Abraão até Davi, nós vamos encontrar a travessia do povo no deserto, as fidelidades e as infidelidades do povo, homens e mulheres que vão sendo convocados pelo Senhor para poder participarem do seu plano de salvação, e a promessa que o Senhor faz a Abraão de que ele seria um grande povo. E Deus cumpriu a sua promessa. De Davi até o exílio da Babilônia, nós vamos encontrando a monarquia, um reino consolidado, um povo que se formou, a beleza de Jerusalém, mas também a fidelidade e as infidelidades do povo de Israel. A mão poderosa do Senhor, o anúncio dos profetas que chegam para acusar Israel de que ele havia se desviado do caminho e da aliança, mas ao mesmo tempo também nós encontramos uma promessa feita a Davi. Eis que da sua casa sairá um poderoso, e o trono de Davi será exaltado. O cetro da casa de Davi não será retirado, porque virá da dinastia dele alguém que é grandioso, o eleito, o Cristo. E também do exílio da Babilônia até a chegada de Jacó, que foi pai de José, novamente nós vamos encontrando a história. Homens e mulheres que são convocados, alguns com boas índoles, outros não tão boas assim, mas o Senhor vai chamando e convocando homens e mulheres que, apesar das suas fraquezas humanas, apesar das suas infidelidades humanas, o Senhor vai contando com cada um deles nesse plano de salvação. De tal modo que a genealogia de Jesus, então, começa dizendo que ele é filho de Abraão, de Isaque e de Jacó, que ele é filho de Davi, e é da casa de Davi que virá então aquele que será o chefe das nações, o grandioso, aquele que fora prometido e anunciado por todos os profetas. No pós-exílio, até a vinda de Jacó, também nós encontraremos as profecias. Encontraremos homens e mulheres que são convocados das diversas partes, de diversas também estados sociais, e esses homens e mulheres participam dessa história do Senhor, às vezes tortuosa aos olhos humanos, mas que o Senhor compreende, o Senhor entende, e o Senhor então manteve-se fiel. A genealogia de Jesus convida a mim e a você a aprendermos a contemplar a história. E dentro dos acontecimentos da história, cada um de nós enxergarmos as manifestações do Senhor, a mão do Senhor que vai acontecendo na história humana. Em nenhuma igreja e em nenhuma religião nós vamos encontrar homens e mulheres somente perfeitos ou somente pecadores. Mas ali nós vamos encontrar homens e mulheres com todas as suas fraquezas humanas, com todas as suas virtudes e que o Senhor quer contar. O Senhor quer formar comunhão, porque hoje na genealogia de Jesus, na história da vida dos antepassados de Jesus, eu e você seremos convocados a redescobrirmos o valor da história, a contemplarmos que a história é história de salvação, história de Deus. E eu e você
somos este povo. Também sou teu povo, Senhor, e estamos todos nós nessa estrada. Às vezes também nos desviando do caminho, às vezes nos mantendo fiéis, às vezes vendo coisas belíssimas que os homens e as mulheres das igrejas são capazes de realizar, mas coisas também escandalosas e tristes que esses mesmos homens e mulheres das igrejas podem fazer acontecer. Mas debaixo de tudo isso está o Senhor, com o mistério da sua mão que vai conduzindo a história humana, porque Ele nos prometeu: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Aprendamos a mergulhar na história. Aprendamos a não olhar a história com desconfiança, amedrontados. Aprendamos a olhar a história com esperança e de vermos que, apesar de todos os males da história, de todas as contradições da história, o Senhor nosso Deus continua a conduzir a história de cada um de nós. E você e eu somos indivíduos particulares, que o Senhor também nos convoca nesse tempo para participarmos da sua história e da sua comunhão. Mas é preciso ter olhos do Espírito. É preciso ter os ouvidos abertos, os olhos abertos, para que a gente possa aprender a ler os sinais dos tempos e vermos o Senhor, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Davi, o Deus de Jacó, pai de José, e o Deus de José, que continua ainda hoje dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Não mergulhemos no pessimismo com a história. A história sempre foi difícil e sempre será difícil, porque a história ela é edificada por homens e mulheres, que às vezes seduzidos pelos erros, pelos olhos de tolos e pelas suas tentações pessoais, são capazes de manchar a história. Mas o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e amanhã. Por isso hoje que esta genealogia, às vezes um texto pesado, enjoado, porque vai falando o nome de pessoas, 14 gerações, de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 gerações do exílio da Babilônia até o nascimento de Jacó, que foi pai de José, que foi esposo de Maria e o pai de Jesus. Que essa história ajude a mim e a você a percebermos que nós também pertencemos a essa história. Nós não vivemos num outro mundo. O mundo desses antepassados não acabou, mas nós somos os continuadores, porque nós somos o povo de Deus que ainda continuamos a marchar sob a mão poderosa dele. E ele nos deixa como setas na beira da estrada os 10 mandamentos, para que a gente não venha cair nos buracos da vida e nem sejamos seduzidos pelo mal. Logo mais, às 15 horas, eu estarei celebrando na comunidade dos Borrachudos. Às 18h30, na comunidade do Jardim das Oliveiras. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Dai-nos, Senhor, o espírito de discernimento, para que a gente possa perceber a vossa mão e o palpitar do vosso coração na história humana, porque somos amados. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.